Boa tarde, galera do sexto ano. Vamos lá para a página que a gente parou na aula passada. Quem acompanhou, né? Tá ligado aí onde foi que eu parei, certo? Então, ó, questão 5 e 6 foi feito. Questão 7. Questão 7 da página 47. Considerando a dieta alimentar, indique uma causa provável de cada uma das seguintes doenças. Então vamos lá, começando pela anemia. Falta de alimentos ricos em vitaminas. Falta de alimentos ricos em vitaminas. Vitaminas B12 e ferro. Letra B. Raquitismo, falta de alimentos ricos em vitamina D. Vitamina D e cálcio. Eita, quase não saiu cálcio. Letra C. Cegueira noturna, falta de vitaminas. A. Falta de alimentos, né? Oitava questão. Um médico, ao atender seu paciente, viu a necessidade de aumentar a dieta dele, a ingestão de aminoácidos e distribuir a quantidade de alimentos energéticos. Assim, o paciente deve modificar sua dieta, aumentando e diminuindo, respectivamente, o que? Oitava questão. Letra A. Vitaminas e proteínas, não. Letra B, proteínas e carboidratos, ó. Letra B de banana. Se não, sais carboidratos, gordura não. Sais minerais e gorduras também não. Nona questão, observe o esquema abaixo. Aí é o sistema digestório, certo? Aonde ele pede para identificar. Vamos identificar aqui primeiro pelos números, né? Número 1. Glândulas. Para identificar o que? Na letra A. Órgãos apropriados pelas setas de 1 a 7. Então tá certo. De 1 a 7. Glândulas salivares. Dois, fígado. 3, estômago. 4, intestino delgado. 5, é o pâncreas, né? Vesícula biliar. 6, intestino grosso.
7. Pâncreas. Letra B do nono. Local onde tem início a digestão das proteínas. Estômago. 3. Letra C. Órgão que produz a bile. É a vesícula biliar. Não, é o fígado. Letra D. A região onde ocorre a absorção dos alimentos. Intestino delgado. 4. Décima questão. Com relação ao sistema digestório humano, responda: quais são os segmentos do tubo digestivo humano desde a entrada de alimentos até a eliminação dos detritos fecais? Boca, faringe, estômago. Boca, faringe, estômago. Eita, esqueci do esôfago. Esôfago, estômago, duodeno, jejuno, iléu, seco, cólon, reto e ânus. Essa é a letra A, já estava perdido. Letra B do 10º. Quais são as glândulas anexas ao tubo digestivo? Glândulas salivárias, fígados e pâncreas. Pâncreas. Letra C. Explique o que ocorre com o alimento ao longo do tubo digestivo, indicando os sucos digestivos e enzimas que atuam nele, o tipo de nutrientes que é quebrado em cada parte. Gente, isso daí tem que ser no caderno, que é gigante, viu? Tô logo avisando. Adianta aí, ó, tem que ser rápido. Na boca ocorre a mastigação. E a insalivação dos alimentos. A saliva humana contém a enzima ptialina,
que digere o amido e o glicogênio. Transformando em maltose. O estômago. Ali foi a boca, né? Então vamos para a parte do estômago. O estômago produz pepsina. E ácido clorídrico. Clorídrico. Digerindo parte das proteínas transformando-as em cadeias. Em pequenas cadeias de peptídeos. Peptídeos. Agora o intestino delgado, depois o intestino grosso. O intestino delgado produz enzimas e recebe o suco pancreático. Além da bile produzida no fígado. No intestino o intestino grosso ocorre a digestão dos carboidratos proteínas e lipídios. Agora sim nós vamos começar a letra D.
Sangue de Jesus. Letra D. Quantas e quais são as glândulas salivares humanas? São 3 partes. Duas. Parótidas. Parótidas. Duas sublinguais. E duas mandibulares. Décimo primeiro, a epiglote tem um papel importante no processo digestivo. Qual é esse papel? É controlar a passagem do bolo alimentar para o estômago e evitar que o alimento entre no sistema respiratório. Décima segunda, o sistema digestório é composto por uma série de órgãos tubulares interligados formando um único tubo que se estende desde a boca até o ânus. Alguns órgãos que compõem esse sistema são evidenciados na figura abaixo. Observe. Aí ele vai mostrando aí, ó, 1, 2, 3. Considerando a figura, o assunto, onde analisa a alternativa abaixo, que representa o órgão em que é produzida a enzima pepsina. Fica no baço. O 3. Letra B de bola. 13º, letra A. Parte da bile é produzida pelo nosso organismo, não é reabsorvida na digestão. Ela se liga às fibras vegetais ingeridas na alimentação e é eliminada pelas fezes. Recomenda-se uma dieta rica em fibras para que as pessoas com altos níveis de colesterol no sangue, onde a bile é produzida e onde é reabsorvida no organismo. Produzida no fígado e reabsorvida no intestino delgado. Letra B. Qual é a relação que existe entre dieta rica em fibras e a diminuição dos níveis de colesterol no organismo?
As fibras provocam uma eliminação maior da bile. Portanto, mais colesterol é requerido pelo fígado. Para a síntese da bile. Décimo quarto. Uma campanha publicitária divulgada pela televisão, uma pessoa ataca a geladeira à noite e pega um pedaço de bolo. Nesse momento, uma criatura representando uma enzima no estômago adverte: você vai empanturrar e descansar enquanto eu vou trabalhar a noite toda. Como sabemos, os bolos são feitos basicamente de farinha de trigo, açúcares e manteiga. Indique os órgãos produtores de enzimas digestivas que teriam mais razões para reclamar se a fisiologia digestiva fosse rigorosamente observada. Justifique a resposta. São digeridos principalmente por enzimas produzidas no intestino, no pâncreas e no pâncreas. 15º, letra A. Cerca de 10 a 15 horas após a refeição, o que não for absorvido pelo organismo forma as fezes. Pergunta-se, onde as fezes se formam? Intestino grosso. B. Ao longo do tubo digestivo, apesar de serem usados cerca de 10 a 12 litros de água na digestão, pelo menos 0,1 litro sai com as fezes em situações normais. Por quê? Porque a água é absorvida juntamente com os sais e a maior parte da absorção ocorre no intestino. Intestino grosso. Escreva as funções da bile. Das vilosidades do intestino e dos movimentos. A bile tem a função de impulsionar gorduras. Bile. Função de impulsionar as gorduras. As velocidades
tem a função de absorver nutrientes. E os movimentos peristálticos têm a função de impulsionar os movimentos peristal tem a função de empurrar os alimentos para o canal digestório. Décimo sexto. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros e um comprimento de 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Este órgão está relacionado com a digestão mecânica, a digestão da gordura, o intestino, a digestão mecânica do alimento. 16ª letra A. Continuando, gente, agora na página 49, as transformações químicas. Bolo de chocolate, tá aí os ingredientes, ele mostra como fazer, né? Quem gosta de fazer receita aí, fica ligado, porque comida que não falta. Só de ler esse modo de preparo do bolo de chocolate dá vontade de comer, né? Preste atenção a essas etapas para fazer o bolo. Primeiramente, misturamos somente o ovo e acrescentamos a farinha, o achocolatado, o açúcar e o fermento. E por último, a manteiga derretida. Então, é só colocar na forma e assar. Você conhece algum desses ingredientes? O que acontece com esses ingredientes depois de misturados? Continuam iguais? Conheço, vou botar, né? Eles mudam a forma. Pode responder aí mesmo. Página 50. Mas como será que a mistura de todos esses ingredientes forma um bolo tão fofinho, né? Então isso daí é a questão de uma transformação química. Exponde ideias. Como a mistura de ingredientes resulta em um bolo? Ele vai misturar vários ingredientes diferentes, né? E vai ter um outro resultado. Ele transformou uma matéria em uma outra matéria. É como você pegar a laranja e transformar num suco de laranja. Ele não é mais a laranja, ele passa a ser um ou outro, né? Em sua opinião, de que é constituído os alimentos? De carboidratos, de fibras, de açúcares. O que acontece com o alimento quando ele ingerimos? A gente estudou, né? Ele é processado, né? Como obtemos energia diariamente? Então, ele é tirado dos alimentos, dos nutrientes, das vitaminas. A gente estudou no capítulo passado. Todos os ingredientes e texturas formam uma quantidade diferente quando misturados. Transformam-se em uma mistura e sua mistura resulta no bolo de todos os sabores e aromas. O modo de preparo também é importante para que essa mistura dê certo. Observar a diferença entre a mistura inicial e o bolo pronto mostra que inúmeras transformações ocorrem, mas no final, comê-los é uma delícia. O final sempre é o mais gostoso. Segundo, você se lembra da classificação dos alimentos de acordo com o tipo de nutrientes e qual a importância de ingerirmos diariamente? Os alimentos são classificados em proteínas, carboidratos, gorduras. Pode botar aí que dá.
proteínas, gorduras. Eita, eu botei gordura. Gorduras. Carboidratos, sais minerais. Sais minerais e vitaminas. Vamos voltar aos ingredientes do delicioso bolo de chocolate apresentado na página da abertura dessa unidade. Temos ovos, farinha, manteiga, açúcar. Como podemos dividir esses ingredientes segundo a sua classificação? Ovos são proteínas. Ovos, proteínas. Açúcar e farinha. São carboidratos. Tá faltando um. Manteiga, gordura. É gordura. Além da classificação dos alimentos de acordo com o tipo de nutriente, esse também pode ser classificado segundo sua origem. Observe a ilustração e dê a definição para cada tipo de alimento. A gente bota aí, né? Animal são proteínas. Vegetal, gorduras, peraí, vegetal, fibras, carboidratos e gorduras, e o mineral, colocar o nome dele, né? Proteínas, leite, queijos, peixes, carnes, fibra, carboidrato, gordura. Aí você vai ter frutas, legumes, mineral, sal e água. Eu lembro, né? Tá aí. Os alimentos, eles têm origem. Os alimentos de origem animal são todos os tipos de carne, de boi, de peixe e de frango. E também alimentos produzidos a partir deles, como a manteiga, os queijos, iogurtes, derivados do leite, salsicha, presunto. Aí não tem aí, né? Mas eles são derivados dos animais. Os alimentos de origem vegetal são todos são todas as frutas, verduras, legumes e cereais. Os alimentos de origem mineral são os sais minerais, a água, e eles podem ser encontrados em diversos tipos de alimento. Todos esses alimentos são classificados quanto à sua origem e seu tipo, e apresentam
diferentes substâncias, e são divididas em dois grandes grupos, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Quais tipos de alimento você citaria como contendo substância orgânica? Origem animal ou vegetal? Orgânica. Origem animal e vegetal. E os de conteúdos inorgânicas de origem mineral. De origem mineral. Os alimentos eles sofrem transformações que podem alterar a aparência, como a mistura dos ingredientes do bolo antes de assar, fenômeno físico, ou alterar suas propriedades, como o sabor, a cor, etc. Em relação aos ingredientes iniciais, o fenômeno químico. Para compreender como identificamos as transformações dos alimentos de outro mineral, vamos fazer uma experiência. Ele diz aqui a experiência. Não vou fazer, porque ninguém está com experiência aí para fazer. Certo? Aí a gente pula e vai para questão 7. Questão 7. Aí ele pergunta: transformação dos ingredientes para obter o bolo também pode ser considerada reação química? Por ser considerado reação química, porque formou um material, pode ser considerado sim. Pois transformou o material no caso o bolo, com diferentes propriedades. Dos ingredientes originais. As reações químicas elas são representadas por equações, nas quais são colocados os materiais reagentes e os respectivos produtos de material. De maneira geral, as equações são sempre escritas dessa forma: reagentes igual a produtos, né? Peguei hidrogênio com oxigênio igual ao produto, que é a água, H2O. Destaque os reagentes das reações 1 e 5. Aí a gente não fez essa experiência, não pode fazer o oitavo. Agora, o nono dá para fazer sim. Identifique também os reagentes e produtos para obter o bolo. Ó, todos os produtos são reagentes. O bolo é a soma de tudo, né? O produto. Quando comemos, ocorrem diversas reações químicas durante a digestão, para os nutrientes serem absorvidos pelo nosso organismo. Antes de entendermos como esses processos acontecem, vamos relembrar que ocorre um processo digestivo, e a gente já estudou como ocorre o processo digestivo. Qual o caminho que o alimento faz quando ingerimos? Passa pela mastigação,
deglutição, esôfago, estômago e intestino. E intestino. Ok? Gente, tem uma próxima videoaula. 5 minutinhos ela é lançada, viu?